chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. O Mosteiro da Sagrada Face está situado na cidade de Roseira, São Paulo, Arquidiocese de Aparecida, onde funciona a Casa Geral da Congregação dos Oblatos de Cristo Sacerdote. Sua construção em formato de castelo teve início entre os anos de 1968 e 1970 e lembra os antigos mosteiros da Europa. Nosso caríssimo fundador, Padre Januário Baleiro de Jesus e Silva, nasceu no dia 15 de setembro de 1922, na vila de São José do Uará, no município de Fonte Boa, estado do Amazonas. Inicialmente ele fez parte da família salesiana, depois foi enviado a Roma para cursar filosofia e voltando ele deixou a família salesiana, trabalhando por 10 anos na base aérea de Valdecans, próxima a Belém do Pará. Em 1955, no dia 25 de março, certamente inspirado pelo Espírito Santo, ele fundou a Congregação dos Oblatos de Cristo Sacerdote na cidade de Lagoa Santa, Minas Gerais. E ele sempre se preocupou muito com os sacerdotes e fundou esta congregação com esta finalidade de prestar um serviço direto aos sacerdotes, vendo neles o próprio Cristo, sacerdote do Pai. Depois de muitos anos, de muitas lutas, trabalhos pela congregação, depois de ter construído a Casa Geral onde nós nos encontramos, ele veio a falecer em 1991, partindo então para a casa do Pai. E a nossa congregação, como todas as demais, tem o seu carisma, tem a sua espiritualidade e missão. Cada família religiosa tem um dom específico a oferecer no seio da igreja. Tal dom constitui a meta que cada fundador ou fundadora destaca em Jesus nos evangelhos e o aplica a serviço do reino de Deus. É exatamente o carisma que distingue cada congregação e, ao mesmo tempo, seguindo fielmente a inspiração do Espírito Santo, todos contribuem com o crescimento do reino, é uma riqueza para a igreja. E a nossa congregação, ela tem como carisma 4 aspectos que o compõem. O primeiro aspecto que distingue o nosso carisma é exatamente este, o serviço direto aos sacerdotes e bispos que já estão idosos, doentes ou anciãos. É um serviço que a congregação vem prestando desde o início, desde a sua fundação. Depois, para ampliar o seu carisma, a congregação também presta serviços pastorais aos senhores bispos nas diversas paróquias onde formos solicitados, especialmente as paróquias mais carentes, pobres, periferias, pois ali encontramos as comunidades mais carentes em todos os sentidos. Depois temos o aspecto de também pregarmos missões populares onde formos solicitados e também temos ainda o desejo de pregarmos missões adjentes a todos os povos, indo também até para o exterior. E finalmente o nosso carisma deseja também assistir espiritualmente, formar a formação dos nossos sacerdotes diocesanos prestando esse serviço. É um serviço futuro que nós desejamos, para o qual ainda estamos em fase de preparação. E a nossa congregação, como a palavra diz, oblato, quer dizer aquele que se doa totalmente ao serviço de Deus. Isto é, aquele que faz oferta de si mesmo a Cristo sacerdote pelos seus sacerdotes e bispos. A palavra oblação traduz as nossas 2 dimensões, o que somos, ou seja, a mística que nos anima, nos impulsiona, e o que fazemos, ou seja, a nossa ação evangelizadora. A oblação, portanto, é o cerne de nossa espiritualidade. Somos oblatos de Cristo sacerdote. Portanto, aqueles que se oferecem como hóstias vivas sobre o altar, como a vela que lentamente se consome, e porém sempre gerando vida com sua luz e com seu calor.
de Cristo sacerdote, aprendemos isso do nosso fundador, a ver Cristo como o sumo e eterno sacerdote do Pai. E, aliás, a carta aos Hebreus, dos capítulos 3 ao 10, traz toda uma teologia sobre o sacerdócio de Cristo Jesus. É para isso que nasceu esta congregação, para servir Cristo sacerdote nos sacerdotes dentro da Igreja Católica. Pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Logo após a fundação, 4 anos após, em 1959, Deus quis presentear a congregação, o povo de Deus e a igreja, doando-nos a Sagrada Face de Jesus, que nós temos aqui na nossa igreja central, numa capelinha preparada exatamente para conter este quadro que nós temos, esta relíquia para nós e para a igreja. Em 1959, na cidade de Lagoa Santa, Minas Gerais, o nosso fundador, Padre Januário Balieiro, foi solicitado pelas Filhas de Maria para pintar uma face de Jesus para que pudessem, na Sexta-feira Santa, apresentar a face, o chamado tradicional Canto da Verônica. Na paróquia não existia uma face. O nosso fundador, apesar de não ser pintor, de não possuir dons artísticos para a pintura, ele aceitou o desafio na última hora, pegou um pano de cetim branco, tamanho 50 por 80 centímetros, e o fixou sobre uma mesa de madeira. E ali, usando uma tinta a óleo, ele tentou com o próprio dedo, polegar, por falta de pincel, esboçar a face de Jesus. Depois de ter feito o trabalho, esperado o tempo necessário para enxugar, quando, ao despregar aquele pano da mesa, diante de testemunhas, do outro lado estava uma face muito mais bonita, muito mais rica, muito mais artística. E uma face que se assemelha muito à face do sudário de Turim, aquele lençol no qual Jesus foi envolvido e com a sua ressurreição ele deixou lá fotografado todo o seu corpo. Esta relíquia nós possuímos aqui na nossa capelinha. Foi um presente, portanto, dado à igreja, à congregação e ao povo de Deus. E depois, olhando para a própria Sagrada Escritura, podemos ver como a devoção à Sagrada Face é importante. Nos Salmos encontramos tantas expressões onde falam da face de Deus, a face do Senhor, o rosto de Deus. Depois na igreja também, através de santos, como também de papas, que nos lembram a importância da devoção à Sagrada Face do Redentor. Porque olhando para a face nós contemplamos a pessoa e a face, ela lembra para nós o coração. E Deus, no seu amor infinito, doou sua vida em favor da humanidade. A face que nós aqui temos, que você pode contemplar, é a face que tem os olhos fechados, como também aquela do sudário, mas ao mesmo tempo tem os lábios abertos para dizer que Deus está sempre pronto a perdoar, a nos acolher. E o nosso fundador, ele está sepultado aqui nesta capelinha da Sagrada Face, seus restos mortais aqui se encontram, como uma forma de agradecimento a ele, pelo carisma, pela vocação, pela fé, pela inspiração que recebeu do Espírito Santo, pela coragem, fundando esta congregação, esta família religiosa. E o nosso testemunho é este, levar Cristo aos irmãos. Portanto, aqui deixo também um recadinho a você jovem, a você que de repente pode sentir no coração o chamado de Deus, a vontade também de se consagrar a Deus na vida religiosa e depois também na vida sacerdotal. Venha também nos conhecer, venha fazer a experiência e nunca tenha medo de dizer sim a Deus. Deus não engana, Deus é fiel e cumpre toda a palavra que diz.
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Portanto, querido jovem, Deus conta com você, Deus te ama e Deus acredita em você. Venha também ser um oblato de Cristo sacerdote, mais um apóstolo em nossa congregação. Procure entrar em contato e diga o seu sim, porque Deus abençoa aquele que diz sim, aquele que nele acredita. A exemplo de Maria, disse sim, acreditou e depois ela pôde cantar, pôde rezar. O poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago que partiram para não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Dos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente.